Bem-vindo aos Caminhos da História e, a partir desta semana, a transmissão desta série do Porto Canal é às terças-feiras, à hora do costume. E depois mantemos as repetições também habituais ao longo da semana. E hoje vamos debruçar sobre uma instituição histórica da cidade do Porto, o café, os seus cafés. São múltiplos estas salas de encontro que tantas vezes funcionaram como não só espaços de lazer, mas também, indiscutivelmente, como locais culturais, políticos. Há tanto para dizer sobre os cafés do Porto que lhe iremos dedicar não a um, mas dois episódios. Como é habitual, conto aqui em estúdio com dois convidados que nos irão auxiliar a recordar um pouco o que foi este mundo, o que é este mundo dos cafés na cidade. Tenho comigo em estúdio César Santos Silva, um investigador, um historiador da cidade do Porto, e António Ete Bacelar Gonçalves, um geólogo, arqueólogo e um homem muito ligado à Academia do Porto. Mas a nossa conversa ficará para depois da transmissão do episódio, que vai de imediato para o ar, após o qual eu e os convidados estaremos aqui. Conto consigo desse lado. Até já. Pouco tempo depois da implantação da República no nosso país, em 1910, as autoridades da cidade do Porto vão desenvolver um projeto que se tornará crucial no desenvolvimento urbano do Porto. A abertura da Avenida das Nações Aliadas. É assim, de facto, de início, se irá designar aquilo que nós hoje conhecemos como a Avenida dos Aliados. As Nações Aliadas é uma clara referência aos aliados de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Não nos podemos esquecer que o regime republicano se envolveu nesse grande conflito bélico mundial. E esta referência às Nações Aliadas tem, por isso, a ver com esse conflito e com os países aliados, os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Mas a abertura da Avenida das Nações Aliadas deveria culminar com a construção de um novo edifício dos Passos do Conselho. Para isso, o antigo edifício da Câmara Municipal do Porto ficava aquilo que nós hoje chamamos a Praça da Liberdade, na altura, nomeadamente durante a monarquia, a Praça Nova ou Praça de Dom Pedro. Para isso, dizia-vos, o edifício da Câmara Municipal foi demolido, inicia-se a abertura da Avenida dos Aliados e tudo isso irá culminar, de facto, com a edificação de um novo edifício dos Passos do Conselho. Só que este é um projeto que vai demorar muitos anos, décadas, a ser concluído. E por isso irá, em grande parte, ser já edificado após a queda da Primeira República, ou seja, durante a ditadura nacional. E se o poder local era algo que era acarinhado pela República, obviamente esta questão do municipalismo, a importância do poder local, é algo que não é nada apadrinhado pela ditadura nacional. E por isso, o projeto inicial dos Passos Conselho da Câmara Municipal do Porto, pensado como uma estrutura emblemática, majestosa, vai ser algo depurada pelo regime. Hoje, quando contemplamos este edifício, de facto consideramos um edifício imponente, mas o projeto inicial previa que ele tivesse uma maior monumentalidade. Por exemplo, em vez desta rampa, o que o projeto inicial previa era uma extensa escadaria. Havia também outros motivos decorativos e estava também previsto a colocação na fachada da Câmara Municipal de 4 grandes nichos onde seriam colocadas 4 grandes estátuas de personalidades ligadas à história da cidade do Porto. Não se chegou a concretizar, mas é isso que explica que nós hoje observamos na fachada da Câmara estas 4 grandes superfícies lisas, completamente em contraste com todo o resto da fachada muito decorado. Mas se essas 4 personagens não nos aparecem hoje na fachada da Câmara, nem por isso elas deixaram de ser salvaguardadas na escadaria nobre
do edifício dos Passos do Conselho. Já no interior do edifício dos Passos do Conselho, encontramos agora na Escadaria Nobre, um espaço belíssimo, um dos mais famosos deste edifício. Uma área que é caracterizada pela utilização deste granito escuro que lhe confere um ambiente muito próprio, único. E é também aqui que nós podemos contemplar 4 telas, 4 quadros de autoria do mestre Dórdio Gomes e que representam exatamente essas 4 personalidades que haviam sido, enfim, pensadas como esculturas para a fachada do edifício. E quem são eles? Bom, desde logo, Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal e que se encontra aqui nesta sua ligação à cidade do Porto, porque, salientando que, afinal, o nome de Portugal resulta de Condado Portucalense, ou seja, é o Porto que dá o nome ao país. Outra personagem retratada, como podia deixar de ser, é aquele que é talvez o mais famoso filho da cidade do Porto, um homem conhecido em todo o mundo como Henrique, o Navegador, o nosso infante Dom Henrique. A terceira personalidade poderá ser um pouco estranho, porque grande parte das pessoas não a conhecem. Estamos a falar de Afonso Martim Alho. Acaba por representar um pouco do espírito dos burgueses, dos homens do comércio, dos mercadores da cidade do Porto, o peso que sempre tiveram no desenvolvimento da cidade. É Afonso Martins Alho que, nos inícios do século XIV, vai ser um dos promotores, um dos responsáveis, um dos estrategas da aliança comercial que a cidade e depois o país irão estabelecer com a Inglaterra. Um acordo tão vantajoso para nós que ainda hoje nos recordamos quase todos os dias de Afonso Martins Alho quando dizemos fino como o alho. É exatamente esse alho a que nós nos referimos. Finalmente, a quarta personagem é um homem bem conhecido das artes e das letras, Camilo Castelo Branco. Reforçando aqui também essa forte componente, essa importância que a cidade sempre teve ligado à literatura e ligado à cultura. Contemplando esta tela de Dórdio Gomes sobre Camilo Castelo Branco, há aqui um aspecto que não pode ou que não nos deixa de chamar a atenção. É a referência a um café, o Café Guichard. Trata-se de um espaço que era frequentado por Camilo Castelo Branco e que, afinal, nos chama a atenção para a importância que os cafés da cidade tinham nesses meados do século XIX e que continuarão a ter ao longo dos tempos. Vamos conhecer alguma da história dos cafés da cidade de Porto. Ao fundo da Avenida dos Aliados encontramos a Praça da Liberdade, em boa verdade, como há pouco vos expliquei, bem mais antiga do que a Avenida dos Aliados. Esta foi durante décadas, no século XIX, a Praça Nova ou depois a Praça de Dom Pedro. E era aqui, sensivelmente neste local, que se desenvolvia o edifício em cujo piso térreo se localizava esse famoso Café Guichard, frequentado por Camilo Castelo Branco. É um café, um botequim que sabemos que já existia em 1820 e que irá sobreviver até 1857. Um local muito frequentado pela elite cultural e intelectual da cidade, além de Camilo Castelo Branco. Por aqui passaram outros nomes grandes da literatura e do pensamento português e portuense desses inícios e meados do século XIX, caso de Soares dos Passos ou Alexandre de Braga, companheiros de Camilo Castelo Branco
nas mesas aqui do Café Guichard. Não importa dizer que, nessa altura, os cafés, os botequins, era assim que eles eram designados, eram espaços relativamente modestos, não possuíam propriamente montras voltadas para o exterior ou grandes letreiros. Eram espaços mesmo do ponto de vista arquitetónico muito modestos e desprovidos de grande decoração. E no seu interior, bom, o café era apenas uma das muitas bebidas servidas, porque o que nos botequins se servia era fundamentalmente bebidas alcoólicas, licores, vinho. O próprio café era sempre acompanhado por conhaque ou por um outro licor. Os botequins eram também espaços de jogos, dominós, cartas, a partir da altura também do bilhar. E eram locais onde, com efeito, se desenvolviam muitos encontros, tertúlias, nomeadamente entre os políticos, os escritores, os artistas. Nessa primeira metade do século XIX, conhecemos outros botequins famosos aqui nas redondezas. Caso, por exemplo, aqui mesmo junto àquilo que era a muralha fernandina, que entretanto desapareceu, neste local muito próximo do que é hoje a estação de São Bento, abria-se a Porta dos Carros e junto a essa porta, encostada à muralha, ficava o botequim do Senhor Frutuoso. Um outro famoso botequim, a poucas dezenas de metros, era o Botequim das Neves. Ficava na Rua de Santo António, hoje a Rua 31 de Janeiro. E tinha este curioso nome da Rua de Botequim das Neves, porque servia sorvetes. É um dos grandes responsáveis pelo início da popularidade dos sorvetes entre os portuenses. Mas havia outros botequins, por exemplo, o Botequim da Porta do Olival, ou o Botequim de São Lázaro. São estruturas que vão se prolongar ao longo das décadas, mas quando chegamos a meados do século XIX, estes botequins vão finalmente dar lugar a cafés, a espaços muito mais agressivos do ponto de vista da sua imagem, do cuidado decorativo. Vamos conhecer alguns desses antigos cafés. Com efeito, em meados do século XIX e depois durante toda a segunda metade desse século, vamos começar a ver surgir na cidade os cafés, destronando os velhos botequins. São agora estabelecimentos com uma outra preocupação, nomeadamente na sua relação com o exterior. Vão-se desenvolvendo as montras, as vitrines. Há também uma maior preocupação noutro tipo de serviço prestado. Por exemplo, começam a surgir os cafés-concerto, os apontamentos musicais no interior dos cafés. E são, obviamente, também espaços mais cuidados do ponto de vista arquitetónico e artístico. A grande referência nesses meados do século XIX, inaugurada em 1852, é o Café Águia de Ouro. Esse mesmo que estamos agora aqui a contemplar e que, na generalidade, todos nós associamos a essa sala de espetáculos histórica do Porto do século XX, o Cine Águia de Ouro. Mas, na sua origem, trata-se, de facto, de um estabelecimento ligado à restauração. Era um café que foi, por exemplo, imortalizado no famoso romance de Jules Denis, Uma Família Inglesa, e que nos diz bem de como a elite social, política, cultural da cidade afluía a este café, abandonando definitivamente os velhos botequins. Um aspecto muito curioso é que os políticos concentravam-se no lado esquerdo do café, enquanto que os artistas se agrupavam do lado direito deste estabelecimento. Mas, em abono de verdade, temos que dizer que nem todos os políticos, nem todos os homens que gostavam de discutir a política vinham para o Águia de Ouro. Havia um conjunto considerável e cada vez mais numeroso
que preferia um outro café localizado também aqui, na Praça da Batalha. Com efeito, apenas 5 anos depois da inauguração do Águia de Ouro, abria do outro lado da praça, ou seja, em 1857, um café que irá suscitar a atenção, passará a ser o ponto de encontro de liberais, republicanos e socialistas. De resto, o café terá mesmo um nome muito elucidativo: o Café da Comuna. Será um ponto de encontro de figuras de oposição à monarquia e por isso vai suscitar também muito a vigilância por parte das autoridades. Autoridades que em 1889 acabarão mesmo por encerrar o café. Aliás, os seus proprietários terão mesmo que fugir. No entanto, nesse mesmo ano, alguns dos antigos clientes conseguem reabrir o Café da Comuna, mas agora com um outro nome, o Leão de Ouro, uma designação que o café irá manter durante os finais do século XIX e uma boa parte do século XX. Um café que, entretanto, fechou já nos anos 80, mas no seu local temos, na mesma, nos nossos dias, um outro estabelecimento similar. O Café Leão de Ouro manter-se-á durante décadas também como um café de referência. Era o local, por exemplo, de encontro de grandes pensadores como Sampaio Bruno, mas também de importantes artistas. Por exemplo, era o café preferido do pintor Domingos Alvarez. E nos anos 50, 60, era o local de encontro daqueles homens que iriam fundar e dirigir durante essas décadas de 50 e 60 do século passado o Teatro Experimental do Porto. Mas cafés com as suas origens ainda nos finais do século XIX encontramos não só lá embaixo na praça, não só aqui nesta zona mais alta da Praça da Batalha, mas também no Morro Fronteiro, no Morro da Vitória, nomeadamente junto à Praça de Carlos Alberto. Na segunda metade e nos finais do século XIX, o Morro Fronteiro da Batalha, o Morro do Olival, o Morro da Sé, é uma área muito dinâmica da cidade e para isso contribui o facto de aqui se desenvolverem uma série de concorridos mercados. Caso, por exemplo, do mercado do peixe, num dos extremos da Cordoaria, da feira do mercado do pão na Praça Santa Teresa, que será depois transferido para o mercado do Anjo, mesmo junto aos clérigos e ao edifício da Universidade do Porto. E por isso também desde muito cedo toda esta área vai ser enxameada de botequins, pequenos cafés. Alguns se vão tornar marcos históricos da cidade. Por exemplo, aqui na Praça Carlos Alberto irá surgir em 1935 o Café Luso-Africano, que mais tarde ficará conhecido apenas como o Café Luso. Foi palco de acontecimentos importantes, não só da história da cidade, mas também do país. Por exemplo, em 1958, o edifício do Café Luso é a sede da campanha para as eleições presidenciais, às quais irá concorrer o general Humberto Delgado, um dos momentos em que a ditadura de Salazar tremeu. E um dos pontos altos dessa campanha foi o famoso comício que tem lugar aqui nesta praça, em frente ao Café Luso. Da varanda do café, o general Humberto Delgado dirige para a grande multidão que ocupa toda esta praça. Irá preferir uma das suas frases célebres, referindo-se à cidade, diz que o meu coração ficará no Porto. É isso mesmo que podemos contemplar nesta recente escultura da autoria do mestre José Rodrigues, que foi colocada há poucos anos aqui na Praça Carlos Alberto. Mas este café irá ser também o palco em 1980 de um encontro entre Mário Dorminho
Forminski, Beatriz Pacheco Pereira e José Manuel Pereira. É dessa conversa entre essas três personalidades da cidade que irá nascer a ideia e se irá depois concretizar o Festival de Cinema Fantas Porto. O Café Luso, que entretanto foi decaindo e acabou mesmo por encerrar as suas portas. Mais recentemente, em 2010, reabriu neste belíssimo edifício e nesta praça renovada. Mas, entretanto, desde os finais do século XIX, a fixação da Academia Politécnica e da futura Universidade do Porto irá também ditar o aparecimento e o desenvolvimento de outros interessantíssimos cafés. Na esquina da rua atualmente designada como Ator João Guedes, com o largo moinho de vento, desenvolve-se aquele que é um dos mais históricos cafés da cidade, o Café Progresso. Foi fundado na mudança do século XIX para o XX, mais precisamente em 1899, e tem um título para a época muito sugestivo, o Café Progresso. É também um café que desde muito cedo se vai relacionar com todo esse mundo bem dinâmico da Academia Politécnica e depois da Universidade do Porto, um mundo por onde pululavam os estudantes e também os professores. De resto, o Café Progresso ficou conhecido popularmente como o Café dos Professores, porque era aqui que eles se reuniam em grande número. Talvez porque o café tinha também a fama de servir o melhor café da cidade do Porto. Mas se este era o Café dos Professores, qual seria o eleito pelos alunos? Bom, esse era um outro café que também subsiste até aos nossos dias, um café bem conhecido da cidade que vamos visitar de imediato. Estamos agora na Praça Parada Leitão, mesmo junto ao edifício da Reitoria da Universidade do Porto. Mas para muita gente, esta é a Praça do Piolho. E do Piolho, porque é essa a designação deste café, onde agora nos encontramos. Foi inaugurado em 1909 e, em boa verdade, a sua designação oficial é outra, é o Âncora de Ouro. De resto, esse motivo, a âncora, está um pouco por todo o lado na decoração deste café. Esta designação popular, o Piolho, tem a ver com o facto de ser um espaço relativamente exíguo para o grande número de estudantes que frequentavam este café e por isso esta designação de Piolho, de local pequenino para tanta gente. Há, no entanto, outras pessoas que defendem que a designação de Piolho teria a ver com o facto de, nos inícios do século XX, manhã cedo, aqui se concentrar em grande número muito das feirantes que depois iam para o mercado do Anjo ou para o mercado do Peixe. Ora, para muitos dos estudantes aristocratas, isso era uma piolheira e daí a designação de Piolho. De uma forma ou de outra, a verdade é que este se irá tornar, ao longo destes já mais de 100 anos, num café de referência, não só do mundo universitário, mas de toda a cidade. O Piolho foi o primeiro café a ser objeto de eletrificação na cidade. Foi em 1957 o primeiro café do Porto a ter televisão. E foi também, segundo alguma tradição, o primeiro café da cidade a ter uma das famosas máquinas de café expresso, La Cimbali, que faz com que os portuenses ainda hoje designem esse tipo de café como o cimbalino. Enfim, muitos dos motivos
históricos ligados a este café. Está repleto também de placas, de evocação de muitos dos cursos dos estudantes que por aqui foram passando. Mas o século XX na cidade de Porto fica marcado não só pela história do café ancorador O Piolho. O século XX no Porto é marcado por muitos outros cafés, mas isso são já outros factos, quiçá outras lendas e seguramente, o próximo episódio dos Caminhos da História. E termino o cafezinho. Eu e os nossos convidados neste programa, no primeiro de 2 dedicados a alguns dos cafés históricos da cidade de Porto, essa verdadeira instituição do Porto. Recordo-vos que temos connosco César Santos Silva, um investigador, um historiador da cidade do Porto, um professor de História do Porto em várias universidades séniores, é também autor de múltiplas conferências e de diversos livros, com alguma incidência especial nas questões da toponímia e também de roteiros de viagens pela cidade. E seguramente que nessas viagens se cruzará com os cafés. O nosso outro convidado é António Eto Bacelar Gonçalves, geólogo, arqueólogo, velho amigo e um mestre para mim. Formou-se na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e foi durante décadas o rosto, a cara, o responsável pelo Museu de Antropologia Mendes Correia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, uma estrutura museológica que depois viria a integrar o atual Museu de História Natural da Universidade do Porto, de resto, projeto ao qual o Eto Bacelar também se encontrou ligado. Estudou, trabalhou, eu diria quase que viveu durante décadas naquele que é hoje o edifício da Reitoria da Universidade do Porto, a antiga Faculdade de Ciências, e continua de resto muito ligado ao mundo da academia, uma vez que é um dos dirigentes da Associação dos Antigos Orfeonistas da Universidade do Porto, ou pelo menos está muito ligado à associação. E começava exatamente pelo Eto, perguntando-lhe como eram, ou quais eram, nesses anos 60, 70, em que o Eto começa a frequentar ali a zona de Carlos Alberto e dos Leões, quais eram os cafés frequentados pela academia? Havia de facto esta distinção entre os cafés dos alunos, das alunas, dos professores? Como era e quais eram os cafés? Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Realmente, eu entro na faculdade em 1961 e depois, como eu costumo dizer, esqueci-me de saí em 2004. De qualquer forma, muitos anos vividos ali e realmente, em relação aos cafés e à pergunta que me fizeste, tirando o piolho, que vamos deixar para um outro momento, vou referir outros cafés da zona, como seja, por exemplo, o café que está contigo ao Piolho, que era o Café Universidade, que era um café que nunca teve, apesar de ter os bilhares, nunca teve um carisma universitário, nunca teve aquela vivência, aquela vida que o Piolho ainda hoje tem, a Universidade não tem. Portanto, outro dos cafés era o Progresso, que foi aqui falado por ti, que era o café chamado, quando a gente queria tirar o sítio do bom café de saco, porque quando o cimbalino chega à cidade, quando lá Cimbali instala as suas máquinas, concretamente, para se tomar um café de saco bom, era o café luso, na medida em que, e convém referir, a primeira máquina de café La Cimbali, na minha memória, foi instalada num café que existiu no Passeio das Cardosas, no Palácio das Cardosas, que era o Astória, voltado para a Praça Almeida Garrett. Em relação aos cafés ainda que tenho vindo a enumerar, temos um que também era importante falar, que já foi aqui focado, que era o café luso. E o café luso era um café que eu já o conheci, digamos assim, na sua parte decadente, era uma frequência muito variada, a frequência durante o dia não era a mesma da noite, era uma frequência à noite, sobretudo, de artistas, de pessoal ligado ao teatro e às artes. Carlos Alberto. Exatamente, que saíam e que iam cear depois dos espetáculos. Somente resta dizer é que o Sr. Afonso,
velho Sr. Afonso, que já vou de duas linhas sobre o Sr. Afonso, o café fechava às 2 para a polícia. Mas os clientes ficavam lá dentro até às 4 da manhã e uma pessoa não se podia praticamente mexer, tal era a azáfama na saída de bifes e outros tipos de comidas feitas pela família do Sr. Afonso e por ele próprio, e concretamente a cerveja que corria chegava-se ao ponto de dizer que, e era corrente ouvir esta afirmação, o local da cidade do Porto, em cafés, o que mais cerveja se servia, era a CUFP. A seguir vinha o Café Luso. As instalações eram já um pouco decadentes, é certo, mas em contrapartida tinha uma qualidade de alimentação bastante boa. Os seus bifes eram enormes e era muito, muito interessante verificar o Sr. Afonso com o seu martelo de orelhas a bater os bifes. Ele praticamente não falava com os clientes. Noite dentro. E outra característica, durante o dia, nos fundos havia jogatana. A gente via perfeitamente determinados indivíduos com a sua pastinha, cobradores e não sei o que mais, que se dirigiam para os fundos, passavam ao lado do balcão, desciam e era o local... Foi uma questão que eu não abordei, mas de facto muitos cafés serviam também locais. Resta-me só falar nos chamados cafés de família, que eram aqueles existentes ainda hoje em dia, o Ceuta, o Avis e o Estrela. Todos com bilhares. O Avis, lembro-me perfeitamente de, ao sábado à noite, não haver, era um lugar em que as famílias, depois do cinema, vinham cear ao Avis. Portanto, eram cafés de famílias. Resta-me acrescentar que, além do bilhar, do domínio e das damas, havia todo um serviço durante o dia, mas onde era notado, a presença das famílias era sobretudo na sexta-feira à noite, sobretudo no sábado à noite, quando iam ao cinema e depois iam cear. Sim. O Estrela, confesso que foi o meu café de estudo. Mas notava-se essa diferença de cafés, uns mais para estudantes e outros mais para professores? Perfeitamente. E de estudantes e estudantas? Perfeitamente. Então, qual era? Sobretudo temos como referência, temos o Piolho. O Piolho, é o centenário, é um café de 1909, da família Reis Lima, daqui como saúde o Jorge Reis Lima e o Fernando Reis Lima, amigos de longas datas. Foi um café que serviu para... Já vamos ao Piolho, mas era frequentado por ambos os sexos? Sim. Ou... Não. Então, qual era essa... As colegas, as meninas, só começaram a frequentar o Piolho a partir dos anos 70. E até aí qual era o café? Até aí iam para a Primar, ao lado, deixavam o Piolho, passavam ao lado, lateralmente ao Piolho, iam para aí ou iam para um sítio onde está hoje a Barbearia Invicta. Era uma pastelaria chamada Invicta, onde também... aí era o local, digamos assim, das meninas mais liberais. E essa é uma questão que eu vou aproveitar para iniciar a conversa aqui também com o César Santos Silva, falarmos um bocadinho, recuarmos quase 100 anos, irmos então à época dos botequins, mas também esta questão de quando é que os cafés se começam a abrir para as mulheres e quais são os primeiros espaços um pouco mais femininos. É pertinente a questão porque nós podemos dividir isto em duas partes. O século XIX é o século dos botequins, o século XX é o século dos cafés. Sendo uma divisão um bocadinho simplista, mas se calhar tem razão de ser. O primeiro café onde as mulheres entram de uma forma livre é, na opinião de muita gente, a Leitaria Primos, que ficava onde é hoje o Monte Pio, bem perto do Rivoli. E porquê? Porque eram mulheres diferentes, eram especiais, eram intelectuais, eram artistas. Estou a falar, por exemplo, de Ilse Losa, porque entrava lá com o marido, o arquiteto Armani Losa, e estou a falar de Dalila Rocha, uma grande atriz que hoje não é tão falada quanto isso, depois vai para Lisboa e fica por lá durante muito tempo, uma mulher muito ligada ao TEP, e estas duas senhoras são, por assim dizer, as pioneiras na entrada de mulheres, porque o Porto conservador, burguês, muito tocado às velhas tradições, achava que o café era algo masculino. Por isso é que nos anos 90, num artigo de jornal, Carlos T. fala dos cafés como uma referência identitária da cidade, a seguir vem Ilse Losa dizer-lhe, calma,
foi até os anos 50, porque era identitário para os homens e as mulheres. Essas ficavam à porta. Por isso, podemos dizer é que só a partir da década de 50 e finais de 50 é que as mulheres começam lentamente a entrar nos cafés. Depois, com a aceleração dos hábitos e novos costumes, a coisa vingou. Mas é a Leitaria Primos, que tinha outra particularidade, que é pouco falada. Era a sede do Belenenses cá no Porto. Os adeptos do Belenenses, o Azul, não é, de Belém, tinham o seu lugar de eleição, que era ali na Confeitaria Primos. Curiosamente, bem perto, os salgueiristas também tinham o seu café, que era o Café Odim, que ficava na Praça Dom João I, nos Baixos, junto à antiga secção de letras do Banco Português do Atlântico. Portanto, 2 cafés que fazem parte das memórias, neste caso também desportivas. Também desportivas da cidade. Mas, voltando ainda mais atrás aos botequins, obviamente espaços de homens, foram de facto locais importantes? Importantes, e é curioso que referiste, e muito bem, ali o Bar do Frutuoso, que ficava mais ou menos ali junto à Muralha Fernandina, na atual Praça Almeida Garrete, e este senhor, Frutuoso, é um homem que vem da província, muito típico no Porto do século XIX, e depois vai dar origem a uma linhagem de elite. Por exemplo, o filho dele foi arcebispo da Calcedónia, que foi para bispo por causa de Camilo. E este homem tinha assim umas pretensões intelectuais. Camilo vai dar uma crítica muito negativa, dizendo que não tens talento nenhum para a poesia, dedica-te a outra coisa. E ele vai para Coimbra, vai para Direito, e depois segue a vida religiosa. E ganhamos um arcebispo e se calhar perdemos um mau poeta. Um neto deste senhor, Frutuoso, tanto filho de outro filho, é o pintor Alberto Aires Gouveia, que tem nome de rua ali bem perto de Santo António. E fazendo a ponte com o Bar do Frutuoso, este bar desaparece, este tasco, o botequim desaparece e vai dar origem ao Café Brasil, que é o café mais antigo que existe na cidade do Porto. Estamos, César, só para quem eventualmente não esteja a localizar, estamos a falar, digamos, no Gaveto, ao fundo da rua 31 de Janeiro, quem desce, portanto, voltado ali também para a Estação de São Bento, não é? Ali naquela esquininha, e não é um local discreto, mas... É discreto, fica no Gaveto da Rua da Madeira, com a escadaria que dá acesso à rua 31 de Janeiro, e não é por acaso, porque ali fazia-se uma feira muito importante, que era a Feira da Madeira. Por isso é que dá origem também à Rua da Madeira. E como é um lugar de feira, é sempre nevrálgico nestas coisas, instalou-se ali o café. E que ainda hoje existe, é o café mais antigo que sai do Porto. E fazendo a ponte para outro café antiquíssimo que ninguém fala, é o Chalé Suíço, na Foz. E já agora poderias explicar porque é que tem aquela curiosa escultura no topo do café do Chalé Suíço, no jardim do Passeio Alegre. Provavelmente muita gente já reparou que tem lá uma esculturazinha muito interessante. Um carneiro. Mas antes disso, café suíço com 2 S, como podem reparar na grafia, café suíço porque ele foi fundado por um cidadão suíço chamado Jacome Rasquer. Depois vende a um português chamado António Carneiro, não confundir com o artista e com a família de artistas. Já agora deixa-me interromper, porque como é habitual o site do Porto Desaparecido do Facebook associou-se aos caminhos da história e esta semana tem disponível uma série de imagens de antigos cafés da cidade. E esse café que estamos a falar, o Chalé Suíço, é um dos locais em destaque, como podemos ver aqui nestas imagens. E suíço porque dizias então, porque o seu proprietário era... O Jacome Rasquer e o Carneiro que está lá em cima. E o Carneirinho então que está lá em cima. Ao António Carneiro. Né? Insisto, não confundir com a elite de artistas. Claro. Mas por falar em outros botequins, temos que falar um que era tétrico. O Botequim do Pepino. Ficava no Muro dos Bacalhoeiros e há histórias horripilantes à volta dele. Aquela zona nevrálgica. Reparem bem, marinheiros, grumetes, capitães, gente ligada ao negócio dos barcos. Conta-se que aqueles marinheiros estrangeiros, no dia de receberem o soldo, eram levados pelas prostitutas, era ali que ficavam os lupanares, na zona de Barredo. Aliás, a Rua da Mancebia era uma rua que existia até o século XIX e ficava na zona de Barredo. Eram levados para esse café, eram embebedados, não é? E depois roubavam-lhes os haveres e havia um alçapão direto ao Rio Douro para onde eram atirados os seus corpos. Claro que se calhar há aqui muito exagero à volta disto, mas não custa acreditar que haja um fundo de verdade. E fazendo a ponte para bem perto dali, o Botequim do Amaro.
É muito interessante este nome, porque é um dos mais antigos também que o Porto conheceu. E foi aqui, neste botequim, que foi fundado o Real Clube Fluvial Portuense. E o Sr. Amaro foi o seu segundo presidente. Por isso é que aquela pequena artéria que liga o túnel da Ribeira à Rua do Infante, ela tem pouco mais de 20 metros, chama-se Rua do Clube Fluvial Portuense, por ser ali fundado um clube com tantas tradições da cidade. E já vamos vendo, de facto, que os cafés, a história dos cafés da cidade, se vai cruzando com muitas outras características. Por isso, os cafés não são só o local para tomar o cimbalino, nem de encontro. Então, por ser locais também de namoro, de estudo. Exatamente. Os cafés, por exemplo, voltando ao Piolho, eu gostaria de ler, se me dás licença, um parágrafo que o Fernando Reis Lima escreve aqui nesta pequena brochura do centenário do Café Piolho. Diz ele: nos inícios, o botequim ancoradouro funcionava com música ambiente, realizando-se periodicamente serões com cantores que interpretavam áreas de óperas, de operetas, canções brejeiras e dançava-se o charlton, o tango, etc. Tudo isto para encanto da clientela nos anos loucos de 1920. Acabei de citar Fernando Reis Lima. Mas dizia eu... Portanto, além de ponto de encontro... Era um ponto de encontro de lazer também. De docentes, de alunos, de comerciantes, e uma figura que estava sempre presente, pelo menos nas alturas em que eu andava por lá, os pizzas. Pois, também, os cafés também é um local de conspiração, não é? Exatamente. Ora bom, havia outro grupo que é conveniente referir, porque estes grupos nunca se misturavam, apesar do espaço não ser tão grande, que era o grupo dos médicos do Hospital de Santo António, que vinham assinar o ponto de manhã, à hora do almoço, vinham tomar o café. Depois iam almoçar numa das muitas, na altura eram tascas, por ali havia o Botas, o Zé Alemão, hoje é todos restaurantes, não é? E depois da parte de tarde, no fim do almoço vinham tomar a bica e depois então iam para as respectivas vidas profissionais. Era assim que a coisa funcionava. Concretamente, em relação aos professores, lembro-me perfeitamente do grupo que no meu tempo era chamado, o grupo da Química Orgânica, era chamado o grupo do Pingo. E eu especifico porquê. Porque o professor Alberto Brito, o professor Mendonça Monteiro e o professor João Cabral, a meio da manhã, iam tomar sempre o seu pingo. E lembro-me perfeitamente o professor Mendonça Monteiro com a sua capa género de lã, portanto, para não apanhar frio, não punham sobretudo, mas punham a sua capa e atravessava a rua para ir ao... Portanto, isto para dizer que o Piolho era também o local de amores e desamores, não é? Namorava-se. Como diz o fadista, traição comum e morte e um coração que bate forte, não é? Era realmente um local de passagem de personalidades muito diversas. Lembro-me de duas, assim, um falecido César de Oliveira e outro, felizmente vive entre nós, com uma trajetória muito bonita, literariamente falando, Vasco Graça Moura. Depois de 1970. Isso também tem a ver com o facto de termos ali, hoje em dia, se calhar, nomeadamente as pessoas mais novas não sabem disso, mas nós tínhamos ali várias faculdades. Tínhamos não só a Faculdade de Ciências, tínhamos a Faculdade de Economia, a determinada altura funcionou durante algum tempo a Faculdade de Letras, antes de ser extinta. Mas entretanto, quando a Faculdade de Letras vem, a Faculdade de Medicina já tinha saído, não é? Portanto, ali verifica-se muito, a influência da Faculdade de Medicina foi muito marcada naquela casa e basta olhar para as paredes. Não é? Sim, as placas dos cursos. Mas a questão da conspiração, isto é, os estudantes percebiam quem era a PID, os agentes da PID de classe... Bom, aquilo, sobretudo a partir dos anos 70, não é? A partir dos anos 70, aquilo lá dentro aparece a dita extrema-esquerda, os maoístas, os trotskistas, os MLs, enfim, tudo isso. É evidente que sim.
e aparecia também o pessoal de direita, porque todos estes grupos não se misturavam. Os docentes, que eram de direita, os alunos, que grande parte da oposição, não é? Os comerciantes, o PID, inclusivamente havia, portanto, a presença da PID que ia lá tirar apontamentos, e a gente sabia-se quem eram os PIDs que estavam permanentemente no piolho e que depois iam completar o rol das suas informações junto das secretarias da universidade, que na altura funcionava no edifício no edifício do que é hoje a reitoria da Universidade de Porto. Deixa-me só dizer-te que as mulheres em relação ao piolho, na época, as mulheres no piolho só aparecem nos anos 50. As mulheres iam como te disse, para os outros espaços. Para os outros espaços. Uhum. César, esta característica que o Ed estava agora a referir dos cafés, neste caso do piolho, como local de conspiração, de debate político, tem de facto raízes muito antigas na cidade. Muito antigas. Aliás, Quilino Ribeiro dizia que a Praça Nova, portanto Praça de Dom Pedro, a partir de 1832, é um lugar de conspiração permanente, é a grande universidade do país. Não nos podemos esquecer que é num café Gaveto da Rua de Santa Catarina, com a Rua Formosa, que é o escritório natural de Alves da Veiga, que morava ali bem perto, nas Malmerendas, portanto a atual Rua Alves da Veiga, que se vai preparar o 31 de janeiro. E na Praça Nova, que era por excelência a Praça dos Cafés, e assim numa penada, falaste há um bocado, no do Guichar, né, Gaveto, com a Zona dos Congregados, depois logo a seguir o Camanho, depois logo a seguir o Central, que vem dar origem ao Imperial, depois já no Gaveto, com a Rua de Sampaio Bruno, que na altura era a travessa de Sá da Bandeira, existiu o Café Portuense, depois Café Suíço, e este entra já muito no século XX. Depois, acompanhando Sampaio Bruno, onde foi durante muito tempo a sede do Banco Borges Irmão, portanto, a antiga Bolsa do Porto, nos anos 70, que era fazer-se os negócios da Bolsa, não é? Foi outrora o Café Portuense e de frente o Café Lisbonense. Tudo isto cafés de conspirações permanentes. As patoleias, as janeirinhas, todas nasceram, porque numa época em que as ideias, para se poderem difundir, não tinham os meios necessários. Os jornais eram lidos apenas pelos intelectuais e pelas pessoas letradas. Os cafés eram lugares onde as revoluções eram constantes. A polícia secreta da monarquia estava sistematicamente, aliás, como a PIDE depois também acompanhou esse hábito, estava sistematicamente nestes sítios, porque eram antros de conspiradores. Há uma história curiosa, já em pleno século XX, já em plena ditadura do Estado Novo, no Majestic, que também era um café de uma pleia de intelectual interessantíssima. Já agora uma coisa curiosa, o professor Oscar Lopes, um dos homens que pertencia a esse cenáculo, tinha uma irmã que também volta e meia ia com ele. E é lá que ela vai conhecer o homem da sua vida, um engenheiro que está muito ligado ao Porto, que é Jorge Sena. Messia de Sena conhece o seu marido lá. E havia lá um grupo intelectual, que eles faziam parte, também o sogro do Dr. Barão Barroso, um médico de Faro, que está muito ligado ao Porto, o Dr. Sousa Uva, e eles sabiam muito bem, quando chegava à PIDE, havia lá um PIDE que não era assim muito inteligente, como grande parte deles, cá para nós, não era assim muito inteligente e quase que se fazia anunciar. Ora, aquela gente era toda inteligente demais para lhe dar a volta e davam-lhe. Falavam em códigos, coisa que ele não conseguia perceber. Eu tenho a certeza que ele muitas vezes saía de lá confuso, porque não tinha percebido nada daquela conversa, mas eles estavam a conversar entre si de política. Né? E por isso esta grande tradição de conspiradores sistemáticos e constantes já vem daí, já vem desde o 31 de janeiro e acompanha grande parte do século XX. Wet, quer nos recordar, partilhar algumas observações, alguns episódios, algumas curiosidades do piolho? Curiosidades do piolho. Deixa-me só referir-te que o piolho chocava logo a pessoa. Nós estávamos tão habituados àquele ambiente que já nem sequer reparávamos nisso. Mas hoje, pensando, olhando para trás, como era possível nós entrarmos num café que à entrada tinha escarradores e que eram utilizados. Outro pormenor... É uma coisa que seguramente os mais novos não sabem o que é, mas como o próprio nome indica, é nos receptáculos para... Em louça, alguns deles decorados com motivos vegetalistas. Tinha outro pormenor que também desapareceu,
felizmente conservaram alguns, no Piolho de hoje ainda tem as cadeiras, não tem as mesas, infelizmente as mesas foram mudadas, mas as cadeiras ainda lá estão. Mas uma coisa que desapareceu, que era extremamente curiosa, eram os açucareiros. Eram os açucareiros pequeninos, pouco maior que isto, eram metálicos, tinham a colherzinha e cada mesa tinha o seu açucareiro. E havia golosos, não pode-se deixar de os chamar assim, tem que ser mesmo assim, que pegavam no café, abriam a tampa do açucareiro, deitavam o café para dentro e depois comiam o açúcar com café à colher. É evidente, um deles conheço eu, estive hoje com ele, está com os dentes todos podres. Recordo aqui também os empregados, dois deles que nunca mais me varreram os nomes da memória, o Zé Pequeno e o Zé dos Bigodes. Homens com seguramente mais de 50 anos de serviço, com uma paciência para nos aturar e um raro profissionalismo. E outro pormenor, deixa-me completar, que era o dos engraxadores. Perguntarás, os engraxadores? Sim, é que os engraxadores tinham, além da profissão de engraxar os nossos sapatos, tinham outra profissão que lhe era atribuída pelo café. É que iam levar pequenos almoços fora e lanches fora. Aonde? Bandeira? Não. Havia uns baús metálicos com a ancoradora aplicada lateralmente, que se distinguia perfeitamente, e eles iam a meio da manhã, era vaca, uma pessoa fizesse chuva, fizesse sol, a meio da manhã a gente lá os via ir com os baús, um baú pequenino, e a meio da tarde levar os lanches para diversos clientes ali da zona. Enfim, são muitas histórias, muito património. César, nas tuas visitas guiadas, nas tuas aulas práticas de interpretação da cidade, seguramente passas muitas vezes pelos cafés. Sim, sim. Aliás, como são lugares de eleição da cidade do Porto, faço sempre referência aos que já não existem mais, aos que existem e pequenas histórias passadas ali na Praça Nova, que era um lugar de eleição. Né? A Sá Reis é a única coisa que resta desse tempo, no fundo, não é? A herdeira natural desses botequins do século XIX e os cafés do século XX, porque o Imperial hoje é outra coisa, não é? O Embaixador, apesar de tudo, que foi fundado nos anos 50, é herdeiro de um outro café que existiu ali, mas há uma história muito engraçada para percebermos o que era aquele ambiente dos dandies, os janotas, os jornalistas. Oliveira Ramos, um brilhante jornalista, andava sempre por ali, tem nome de rua, junto ao Marquês, a última rua do nosso lado esquerdo, quem sobe o Marquês, que é, no fundo, o pai de uma grande geração de jornalistas que ainda hoje existem, familiares. Tens seguramente muitas histórias para contar, mas nós é que já não temos muito tempo. Mas deixa-me só aproveitar a tua presença e porque levas as pessoas também aos cafés para revelar que o César Santos Silva vai publicar muito, muito proximamente o segundo volume dos seus passeios pelo Porto. Tenho aqui a possibilidade de trazer já uma reprodução da capa. Este é o segundo volume, porque o primeiro já saiu há um ano, não é? E que tal é que foi a receptividade? Muito boa. Já vai na segunda edição e tem tido uma boa aceitação. E, portanto, temos agora aqui... Podes anunciar quando é que vai ser o lançamento? No próximo dia 23, portanto é um sábado, pelas 16h30, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, em Carlos Alberto, portanto um sítio nobre da cidade. E este livro vai sair poucos dias depois, já ter sido um outro, também da autoria do César Santos Silva, sobre a toponímia de Ramalde, uma freguesia muitas vezes injustamente esquecida na história e no património da cidade e que o César Santos Silva faz questão aqui de salientar neste livro, onde estão representadas todas as artérias, todas as ruas, 274 da freguesia, daquela que é a segunda maior freguesia da cidade do Porto. Gostava só para terminar, e antes de agradecer aos meus convidados, lembrar-vos que poderão encontrar muitas outras histórias e imagens na página do Facebook do Porto Desaparecido, ligada a esta questão dos cafés da cidade. Estão já a ver imagens da página do Porto Desaparecido. E também lembrar-vos, e já que estamos a falar de Facebook, que poderão visitar também a nossa página dos Caminhos da História e aí colocar sugestões, eventualmente colocar dúvidas que lhe tenham ficado sobre este programa. Nós, se soubermos, responderemos, se não, endereçamos as perguntas exatamente aos nossos convidados. É também uma forma de colaborar, de contribuir para este nosso encontro semanal aqui no Porto Canal. Bom,
Resta-me agradecer uma vez mais, certo de que haveria muitas outras histórias para contar, ao Héctor Celar Gonçalves, ao César Santos Silva, e marcar encontros consigo. Não se esqueça, agora os Caminhos da História são às terças-feiras, marcar encontro consigo para a próxima semana. Até lá, boa história, boa semana. Obrigadíssima.